Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Eu sei que sabadão de feriado, nem sempre é fácil juntar a galera para vir ou se organizar, mas realmente foi a única data que a gente achou para a gente dar início a essa segunda edição da Liga. Tomamos alguns cuidados antes de fazer a organização desse congresso, até porque nós começamos em fevereiro desse ano, tá? Só para contar um pouquinho da história da Liga. No final do ano passado, o professor Reinaldo foi assistir um jogo da categoria de base. O Reinaldo está ali atrás. Ele foi assistir uns jogos da categoria de base, uns treinos, aí bateu um papo e falou: pô, como tinha uma Liga ABC aqui, era mó legal, os jogos eram bons, tal, blá blá blá. Pô, será que não dá pra gente fazer? Tentamos e estão cobrando caro. Eu falei: não, vamos tentar de novo. E aí surgiu, já estava rolando um campeonato em paralelo em Santo André de forma oficiosa, mas de boa organização, com a organização do Rafa e o apoio de umas outras equipes. Se eu não me engano, eram 6 ou 7 equipes que estavam lá, né, Rafa, no campeonato que ele estava organizando, sem premiação. E, pô, então vamos aproveitar essas equipes e vamos realmente retomar a Liga aí. E na conversa de dezembro até janeiro, a gente foi se encontrando 2, 3 vezes e conseguimos montar um campeonato com as 6 equipes que já estavam lá e convidando mais 4 equipes que a gente já conhecia, que eram nossas parceiras aqui, sempre jogando contra. E aí a gente começou a desenvolver a Liga. E aí até tivemos pedidos de outras equipes para entrar nessa primeira edição e a gente não quis, porque a gente quis começar de uma maneira muito correta, sem andar mais do que a gente pode. Só que agora a gente viu que a coisa foi ficando boa, no meio da temporada já começaram a aparecer equipes interessadas e a gente resolveu mudar um pouco o formato. Tá? Fazer uma coisa diferente do que normalmente é feito em campeonatos de forma anual, e nós vamos fazer temporadas tipo NBA e NBB. Eu acho que tudo que é bom pode ser sim copiado, a gente não tem que ficar inventando nada, e eu acho que vai ser super legal. Nós vamos ter as pausas assim, de fim de ano, no meio do ano, mas a gente tem um calendário bem extenso para fazer um torneio bem bacana, com o número de equipes que realmente dobrou. Estamos saindo de 10 equipes, estamos indo para 20, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se fosse resumir a história da Liga, seria essa. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a montagem da Liga, estatuto, tá? Mas agora vamos apresentar um pouquinho a mesa. Eu tenho aqui à minha direita o Marcos, ele é nosso diretor financeiro. Ele nos ajuda aí na organização do campeonato, é um dos que estão bastante à frente. Eu tenho aqui à minha esquerda o Carlos, ele é diretor de arbitragem, então tudo que vocês tiverem problema de jogo ou algum erro de súmula que vocês detectaram, qualquer coisa referente à arbitragem, Carlão, tá? Exatamente isso que o Marcos falou é verdade. Normalmente a gente está acostumado só a criticar a arbitragem. Tá? E eu gostaria que elogios também viessem. Pô, teve um jogo bom, pegado, pô, e a arbitragem não comprometeu nada. Pô, manda, porque massageia o ego de todo mundo. Eu acho que todo mundo aqui gosta de receber elogios e também para nós é sempre bem-vindo, tá? Para a arbitragem. Aqui do lado do Carlos eu tenho o Rafael. O Rafael é nosso diretor de competição. Ele que organiza o chaveamento, a questão dos sorteios das equipes que nós vamos fazer aqui, os confrontos, etc. Tá? Eu tenho aqui do lado do Marcos o Ivan. O Ivan é vice-presidente da Liga. Vocês vão ver ele bastante, praticamente todos os jogos. O nosso diferencial nos jogos é a parte do som que tem durante os jogos. Não sei se aqui vocês já tiveram oportunidade de ver um jogo da Liga. E quem comanda toda a parte de som, imagens, vídeos, tudo que vocês viram aí, 90% foi o Ivan que fez aí, e ele é o que está tomando todos esses cuidados, principalmente com mídia, que nós vamos falar. E aí eu vou me apresentar.
Acho que a maioria me conhece, me chamam de China. Meu nome é Tadeu, mas pode me chamar de China. Sou presidente da Liga, trabalho com basquete há bastante tempo, já joguei e gostaria que vocês entendessem que eu também tenho outras duas funções dentro da Liga, além de presidente, que eu sempre quero deixar bem claro que vocês precisam diferenciar isso, tá? Não estamos jogando, estamos aqui e eu realmente sim sou o presidente da Liga. Eu tenho outras duas funções, uma que eu jogo também pela equipe da SPC Trans, e aí a figura do presidente pode sair, sai, e vocês podem vir falar comigo, tá? E eu sou técnico da Medicina BC, que é uma das equipes que estão jogando também, tá? Então eu sempre quero deixar isso bem claro, em nenhum momento esse acúmulo de funções interferiu no torneio, né? E nem vai interferir por conta da minha posição na liga, tá? Então, teoricamente, eu tenho esses meninos aqui, mas eu tenho o Vinícius que cuida da parte de mídias, que cuida da parte de comunicação também, que a gente tem uma parceria com o Diário do Grande ABC, foi ele que começou a costurar. Eu tenho o Denis, que ele ajuda também nessa parte, ele que cuida subir as fotos em Facebook, ele que responde as mensagens via Facebook, então nos ajuda bastante. No Jogo das Estrelas, ele ajudou na captação da Net Cidade, ele que foi atrás. Eu tenho o Reinaldo lá, que eu falei que a gente começou no bate-papo, e ele é nosso diretor de ações sociais, que é uma das principais funções da Liga, e eu gostaria que vocês entendessem isso. Deixa eu ver quem mais que eu estou esquecendo aí. Eu tenho o Tai, que está ali também, que nos ajuda na parte de sites e em outras organizações. Desculpa, estou esquecendo mais alguém? O Lúcio, que não está presente, que ele também é responsável pelo site, ele que fez a montagem da página do site. O Tai cuida de atualizações. E tem o Thiago e o Leandro, que ajudam na operação de quadra, o Ivan. E eu tenho o Marcelo, que teoricamente ele é o diretor executivo, que ele que encabeça todas essas diretorias quando tem alguns problemas. Antes de chegar até a mim, essa é a nossa composição, tá? Depois do congresso, depois que a gente tiver a clínica de arbitragem, eu vou convidar todas as equipes novas que têm interesse de estar mais envolvido, de estar mais próximo da liga. Gostaria que vocês se colocassem à disposição. Aqui, todos esses que eu falei são trabalhos voluntários, ninguém aqui é remunerado, apesar de no estatuto os diretores podem ser sim remunerados, mas hoje a gente está investindo na liga e nenhum desses cargos hoje tem remuneração. Todos aqui são trabalhos voluntários, então eu gostaria já de convidar quem quiser a fazer parte da diretoria. Função sempre vai ter, tá? Só que venham de coração aberto, fazer com que isso cresça, porque isso só vai fazer bem para nós. Eu sou um cara entusiasta do basquete, eu trabalho com isso, vivo disso e, eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo. Cansa. Ontem a gente saiu daqui tarde, fiquei aqui o dia inteiro ontem para montar algumas coisas, hoje chegamos cedo e fizemos uma força-tarefa para estar aqui, mas eu tenho certeza que depois do resultado final todo mundo fica bastante satisfeito. A gente teve um Jogo das Estrelas também que foi maravilhoso e contamos com a ajuda de todo mundo aí. E, cara, eu só tenho a agradecer a vocês pela confiança que vocês tiveram, porque em nenhum momento houve questionamento sobre os depósitos das inscrições, porque não foram feitas em nome de uma liga, né? Foi feito em nome de uma pessoa física, que no caso foi na minha conta. Então isso já gera uma confiança muito grande, e isso que eu tenho que agradecer também, porque em nenhum momento vocês, vou depositar na liga, tem cara que pode falar, os caras estão fazendo a segunda edição, será que tem credibilidade? Em nenhum momento houve nenhum tipo de questionamento, então isso para nós já foi bem bacana. As equipes novas cumpriram com todos os prazos que foram estipulados, isso também para nós era um ponto de interrogação. Será que as equipes novas vão pagar? Como é que é? Mas a gente não conhece, como é que funciona? Cara, foi tudo
ótimo, tá? A gente só tem uma situação para resolver de uma equipe, mas não é nem questão de prazos, algumas outras questões aí, tá? Então nós vamos começar apresentando um pouco a Liga para vocês, tá? Cara, a Liga ela tem um objetivo, que é organizar um campeonato competitivo, tá? Respeitando as regras e categorias a serem disputadas. A princípio nós estamos com 20 equipes na categoria adulta. Nosso objetivo para o ano que vem é fazer categoria escolar, 12, 14 e 17 anos, e também fazer veterano, tá? Não tivemos procura na questão do veterano, talvez a gente faça algumas modificações na idade, porque a gente tem a UVB, que parece que veterano é a partir de 32, se não me engano, e a gente colocou o veterano aqui a partir de 40. Tá? Então parece que as equipes têm veterano, mas a partir de 33 e não a partir de 40. A partir de 40 já é uma outra categoria, e aí a gente vai realmente ver isso aí. E obviamente a gente tem interesse sim em fazer todos esses para o feminino também. Tá? Mas ainda a gente está só recebendo interesses. Categoria de base a gente já teve interesse na equipe de Guarulhos, em nome da professora Vilma. Aqui a gente já tem interesse de 2 escolas do ABC. Então, se vocês conseguirem nos ajudar a divulgar isso agora, é vital para o crescimento da Liga. Tá? Cara, e com isso a gente vai ter uma disseminação e massificação do esporte, que eu acho que a gente procura fazer aqui. Esse é o objetivo principal da Liga. Mas a gente tem uma missão também, que é ir além das 4 linhas, ser reconhecido pelo trabalho social que a gente faz, e depois nós vamos explicar uma parceria que a gente tem e um pouquinho do que a gente faz, buscando ser referência na qualidade e gestão da Liga. Então, quando a gente prepara tudo isso aqui, para dar credibilidade para vocês. A gente podia ter feito uma roda aqui, ter conversado, mas isso aqui traz qualidade, isso aqui traz credibilidade para vocês. A gente tem novos parceiros que a gente quer passar essa confiança para vocês, que a gente quer ouvir vocês, mas mostrar para vocês que aqui desse lado tem um trabalho muito sério que a gente faz, tá? Bom, falando um pouquinho dos nossos projetos sociais, quando a gente montou a Liga, principalmente eu e o Reinaldo, quando a gente conversou, o que a gente pensou foi o seguinte: pô, já teve uma Liga ABC e acabou, por quê? Porque um para de fazer, outra equipe fica brava porque não tem credibilidade, uma brigou com a outra, foi saindo, acabou. Eu falei, além da gente conduzir isso de uma forma muito bacana, a gente tem que ter um projeto, cara. A gente tem que ter um objetivo de estar aqui, não simplesmente vir jogar. Mas se a gente quer massificar e disseminar, plantar uma sementinha, a gente precisa de ações sociais. E aí a gente conseguiu uma parceria com o Diário do Grande ABC. Eles têm um projeto que chama Diário nos Bairros, onde eles vão nas cidades aqui nas 7 cidades do ABCD, e eles pegam um colégio estadual e eles colocam corte de cabelo, assessoria jurídica para questão de aposentadoria, brinquedos infláveis, entrega de sorteio de cestas básicas. Ele é um projeto bem bacana. E aonde a Liga entra? A Liga entra na questão basquetebolística, eu falo, não é nem questão esportiva. Que a gente vai lá, a gente leva o material e a gente faz uma clínica de basquete com eles durante 1h30 a 2 horas. Tá? E aí, quando a gente apresenta, e a gente tem todo um roteiro que foi preparado pelo Reinaldo, como abordar as crianças e tudo mais, a gente faz o mínimo, que é deixar uma bola no lugar. Então a gente vai lá na escola, a gente visita, e o mínimo que a gente faz é doar uma bola para eles. E aí a gente faz um levantamento do que precisa. A escola tem aro, não tem redinha. Se possível a gente faz, tá? Vou ser bem sincero que a Liga não conseguiu fazer isso, em questão de arrumar os aros e doar redinhas. Todas as bolas que foram doadas a mais
foram as equipes que doaram, e aí aqui eu tenho o Bibs, da equipe Highlanders, que eu tive o prazer de acompanhar eles, que foi em Rio Grande da Serra, e eles tinham 3, 4 bolas velhas deles de treino, e eles doaram para a molecada com o maior prazer, e pô, a molecada ficou louca, né, Bibs? Foi muito bacana, mas isso não partiu, essa segunda, terceira, quarta bola foi deles. Se eu não me engano, não sei se foi a SBC ou alguma outra equipe que doou as redinhas também. Foi a SBC? A SBC Trans também doou as redinhas. Então assim, não é uma coisa que só a Liga está ajudando, não é uma obrigação das equipes doarem mais coisas. A única coisa que eu peço para as equipes é que vocês participem das ações sociais. Porque o legal das equipes participarem das ações sociais é essa integração entre os atletas, de vocês irem uniformizados lá, com umas crianças que são extremamente carentes de contato, cara, de carinho, de afeto, e ver que no basquete a gente pode ter um pequenininho jogador de basquete e um cara de 2 metros de altura, cara. Eu tenho certeza que sempre o cara mais alto fala, pô, você joga basquete, né? Então assim, isso enche os olhos da molecada. Eu acho que isso que pode despertar algumas coisas. O basquete na TV aberta é uma coisa muito recente, foi uma coisa antiga e agora está se tornando uma coisa recente. Então a gente tem que aproveitar essa onda que o basquete está tendo, com a questão do crescimento gigantesco da NBB, da NBA vindo para o Brasil como parceiro da NBB, e da NBA trazendo jogos para o Brasil, e isso está cada vez melhorando a imagem do nosso basquete. Eu tenho certeza que em breve será o segundo esporte, tá? Então, as equipes que estão entrando na Liga, eu só vou pedir que vocês nos ajudem durante as ações sociais. Normalmente as ações sociais ocorrem num sábado, e a gente coloca as equipes que não vão jogar aquele final de semana, tá? Mas pode ser que a equipe jogue no domingo e faça ação social no sábado. A gente evita isso porque a gente sabe que agora tem um monte de jogadores que tem família, mulher, filho, então, pô, assumir 2 compromissos seguidos assim no final de semana, a gente sabe que é complicado. A gente evita isso, mas nem sempre é possível essa organização, tá? Com 20 equipes, a gente consegue colocar até 2 equipes por ação social, porque são 10 no ano, tá? São 10 ao ano que o Diário faz. Nesse ano, cada equipe foi em uma, o ano ainda não acabou, teve equipes que não participaram ainda. Mas para o ano que vem, se preparem e a gente vai organizar de uma forma que vá 2 equipes para cada. E aí, cara, fica mais fácil. Cada equipe vai mobilizar 3, 4 caras para ir. Eu acho que vai ficar mais fácil. Fica um negócio legal. Vocês vão ter toda uma organização passada para vocês pelo Reinaldo. E aí já fica muito mais fácil, tá? Pessoal, vou convidar vocês para sentarem, se vocês quiserem. Pode vir aí, ó. Tem umas cadeiras aqui na frente. Fiquem à vontade. Vamos lá. Vou falar um pouquinho do regulamento do torneio, tá? Que eu acho que isso, que talvez a gente pare um pouquinho mais. Eu vou ler o regulamento do torneio para vocês. Dá para pôr no telão aquele arquivo de PDF? Vê se tem um arquivo PDF aí. Eu vou dar uma lida, se vocês quiserem acompanhar, senão fique à vontade. Segunda Liga de Basquete Amador. A gente coloca o campeonato como Segunda Liga de Basquete Amador, organizado pela Liga Amadora de Basquete do ABC. Por quê? A gente tem como objetivo vender o nome do campeonato. Vamos falar aí, por exemplo, Copa Coca-Cola de Basquete Amador, tá? Liga Coca-Cola, enfim. Então, por enquanto, o nome do campeonato é esse, tá? Da organização. A Segunda Liga de Basquete Amador será administrada e supervisionada pela Liga Amadora de Basquete do ABC e por comissões estruturadas de acordo com o Estatuto. Da execução. A Segunda Liga de Basquete Amador será realizada nos ginásios e praças esportivas existentes no município da região do ABC, em dias e horários
a critério da Liga Amadora de Basquete do ABC. Então, o objetivo de fazer a Liga, a princípio, é que todos os jogos são na região do ABC. A gente não tem por ideia sair daqui, só se isso ficar de uma forma onde a gente não comporte por conta de quadras. A gente depende de prefeituras, depende de clubes. Então, a gente só vai sair daqui em última hipótese, tá? Das categorias. A categoria da segunda Liga Amadora de Basquete será categoria adulta a partir de 18 anos. Por favor, não escrevam menores de idade. E aí já vou te explicar por quê. Aqui a gente tem cara de 18, 20, 30, 40. Cara, chega no jogo, o moleque tomou uma cotovelada de 17 anos, até a gente provar que foi o que não foi de propósito, o pai vai estar na arquibancada, o pai vai achar que foi de propósito e pode gerar um processo gigantesco. Então, por favor, já tome esse cuidado. 17 anos, nem pensar. Ah, mas ele vai fazer 17, ele vai fazer 18 em junho. Parabéns, em junho vocês inscrevam o menino. Antes de junho, ele não pode jogar, para a gente evitar todos esses tipos de situações. Tá? Das inscrições. Número de atletas inscritos no torneio. Mínimo de 12 e no máximo 25 atletas por equipe. Por que 25? Primeiro, a gente aumentou o número. As 10 equipes que estavam participando ano passado eram no máximo 20. A gente aumentou para 25. Por quê? Primeiro porque a temporada é longa. Tá? A gente tem situações que eu mesmo posso falar como técnico da Medicina ABC, que eu não tenho como inscrever todos os atletas agora, que em janeiro, fevereiro entra alunos novos. E eu vou ter que escrever os meninos, às vezes aparece um menino bom, eu tenho que escrever. Tá? Então, por isso dos 25 atletas. Outra coisa, e o principal, 25 atletas porque são mais do que 2 equipes. É o dobro do mínimo, tá? E por que nós estamos falando isso? Se vocês entrarem em outros torneios, em nenhum momento isso é culpa da liga. Porque o que acontece, e aconteceu esse ano aqui? Ah, mas eu tenho jogo lá no campeonato no Primavera em Diadema. Boa sorte, joga lá e joga aqui. Caiu no mesmo horário, divide as equipes. Tá? Porque a gente começou sendo muito flexível no começo, vamos mudar, só que no começo todo mundo é amigo, na hora que chega na fase final um quer mudar e o outro fala, não vou mudar não. Você entendeu? Então assim, nós vamos procurar ser o mais inflexíveis possível quanto a isso. Em nenhum momento eu quero que vocês transfiram a marcação do jogo da liga por conta que vocês têm competições em outro torneio. Em nenhum momento nós estamos fazendo isso para pressionar vocês a não participarem de outros campeonatos. Que fique bem claro aqui. Tá? Mas a liga não pode assumir uma culpa ou uma flexibilidade que outros torneios não têm. E isso é um consenso das equipes que estão participando, que lá no Primavera, você vai ligar lá, pede para mudar, não dá. Não sei se vocês participam de outros campeonatos que tenham essa flexibilidade. Dentro da nossa realidade aqui, que as equipes participaram, os outros torneios não mudam dia e horário de jogo. Tá? Então, se vocês tiverem 2 jogos pelo Primavera e pela Liga, se organizem de uma forma, tá? E isso aconteceu, eu lembro qual equipe, o Ballers, posso falar? O Ballers, que está na final, venceu o primeiro jogo. Ele fez o 3º jogo do playoff semifinal à tarde e de manhã ele teve outro jogo. Tá? A gente teve que fazer uma mudança que agora eu acho que não vem a calhar o motivo, mas assim, a gente também depende de horário de quadra. Se a gente tiver o mesmo horário de quadra do que o Primavera lá, vai bater jogo, não tem jeito. Tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário quanto a isso,
nós somos todos ouvidos aí, mas a gente coloca 25 atletas por conta disso, ok? Quando vai o prazo? Vai escrever 25? Não, eu vou falar para vocês, tem um pouquinho mais para frente, tá certo. Número de atletas relacionados em súmula para o jogo, 12. Tá? E aí não tem problema, se o técnico for jogador, ele não pode estar inscrito como técnico e jogar. Se ele for técnico e jogador, ele é inscrito como jogador. Tá? Porque senão a gente abre margem para 13 inscrições. Tá? E isso para a mesa é dificílimo cuidar. Tá? Prazo para as inscrições de novos atletas. É um campeonato longo, de primeira fase, de 19 rodadas. E vocês vão ter prazo para inscrever atletas até a 10ª rodada. É um prazo bem extenso. Vai dar mais de abril. Tá? Deve ser final de abril. Agora, vamos se atentar que até o início da 10ª rodada. Pode ser que a rodada comece no sábado e termine no outro sábado. É no primeiro sábado que acabam as inscrições. Não é o início da sua rodada. Não é o início da 10ª rodada do seu jogo. E sim da rodada do torneio. Tá? Mas isso, a maioria das equipes já estão recebendo os boletins. Então, aqueles boletins vão para vocês. Prazo final, se atentem ao prazo final de atletas. Não pode mais atletas. A gente vai tentar mandar todas essas observações via boletim também. Tá? Transferência de atletas. Também até o início da 10ª rodada, não podendo ser o atleta transferido, ter sido relacionado em súmula pela equipe anterior. Ele foi relacionado em súmula, mas não jogou. Ele já vai constar nos nossos dados como atleta daquela equipe. Ele não pode ter transferência. Por que a gente fez isso? Às vezes tem o 25º jogador que não teve espaço naquele time, porque tem que selecionar só 12 por jogo, e abriu uma vaga em outro time. Pô, cara, então vem aí e tal. Pode. Ele só não pode ter sido relacionado em súmula. Foi relacionado em súmula, tem que participar por aquela equipe até o final do torneio. Ok? Dúvidas? Substituição de atletas. Por exemplo, eu quero entregar 25 atletas já. Pode. Você pode substituir um atleta. Mas ele já jogou. Pode substituir. Só que ele não pode ter transferência. Ok? Até o início da 10ª rodada. Vocês podem incluir, substituir e fazer transferências de atletas até o início da 10ª rodada. Substituição livre. Quiser substituir os 25, substitua os 25. Agora vai fazer sentido. Ok? Frequência para jogar playoffs. O atleta só poderá jogar os playoffs se participar no mínimo de 7 jogos pela atual equipe na fase de classificação. Caso contrário, não estará apto a participar. Eu coloquei aqui, desculpa, são 6, né? Desculpa. São 6 jogos. Então, para o jogador estar apto para jogar playoff, de 19 jogos, ele tem que jogar 6. Ou de 9 jogos, depois das transferências, né? Início da 10ª rodada, da 10ª até a 9ª, são mais 10 rodadas na verdade, né? Da 10ª até a 19ª, ele tem que jogar no mínimo 6 jogos. Senão ele não está classificado para jogar playoffs. Por que a gente fez isso? Aquele cara bom fica lá encostadinho, chega a fase boa, o cara vai lá e joga. Não, ele tem que jogar 6 jogos para todas as equipes saber que ele jogou. E isso é um controle da liga, tá? É um controle chato, mas na hora que for para os playoffs, a gente passa uma lista de atletas
que estão aptos a jogar playoff. Não. Se vocês quiserem ter o controle de vocês, é bom, porque a gente não manda, a gente só vai mandar lá na frente, ou quando vocês vierem perguntar, pô, como está a situação do meu jogador tal, quantos jogos ele jogou? Você pode me falar? Manda um e-mail para a liga, a gente vai demorar um pouco para fazer o levantamento, que nem sempre é instantâneo, tá? Mas a gente vai fazer esses levantamentos para vocês. Mas antes de iniciar os playoffs, também a gente passa no boletim todos os atletas aptos a jogar por equipe. Fala, Pedro. Mesmo se no caso o atleta tiver uma lesão, tiver que fazer uma cirurgia, vale para tudo? Vale para tudo, cara. Vale para tudo. E eu vou te falar porque teve um caso do Black Sox esse ano. O cara jogou o primeiro jogo ou não? A primeira rodada ele já estava machucado? Já estava machucado, jogou os 2 últimos jogos. Ele jogou, nesse ano, a gente fez no mínimo 3 jogos, tá? Porque eram 9 jogos, a gente pôs 3 porque dava 33% dos jogos, tá? E aí o cara teve uma lesão, teve uma fratura, ele teve que ficar imobilizado sem pôr o pé no chão. Jogou os 2 últimos jogos. O Denis pegou todo o atestado do médico, trouxe para a diretoria fez uma reunião, só que a gente falou, tá no regulamento, a gente não pode colocar um asterisco e falar assim, ah não, para esse caso pode. Então, aí a gente vai falar que a gente pode abrir margem se é fidedigno ou não, o atestado, você entendeu? Às vezes a mulher do cara é médica, eu acho que a gente abre muita coisa, cara. E para 25 atletas, eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente dá pano para manga para a gente perder credibilidade enquanto ator mesmo, tá? Se vocês quiserem levantar outra situação, a liga é todo ouvido para vocês, tá? Inscrição em súmula. Os atletas deverão apresentar um documento oficial com foto até o término do segundo quarto da partida. O segundo quarto acabou, nenhum documento mais pode ser entregue na mesa. O intervalo do jogo, o cara chegou no intervalo do jogo, ele não pode jogar. Ele pode chegar atrasado, sim. Porém, não pode chegar após o término do segundo quarto. Acabou o segundo quarto, a mesa tem que fechar a lista de atletas. Tudo bem? Pode falar. Se o atleta for relacionado e ainda não chegou. Não, ele não pode. Ninguém pode entregar o documento dele. Até porque vai precisar fazer cara crachá, tá? Então ninguém pode vir com o documento do cara, apresentar e o cara chegar depois, tá? É uma organização da mesa, a mesa tem que ver quantos documentos tem, quantos jogadores estão aquecendo. É a primeira coisa que ela tem que fazer. Se ela tiver mais documento do que jogador aquecendo, ela tem que falar, ué, tem 9 aqui, tem 5 aquecendo. Cadê os caras? Ah, estão no banheiro? Não estão? Então chama eles, quem que são? Tem um cara crachá e que pode haver falhas, tá? Mas se isso chegar pelos representantes da liga, é cabível de punição para a equipe, tá? Sem documento não joga de forma alguma, nem com boletim de ocorrência. Já vou avisar. A gente tem N documentos oficiais com foto. A gente pode falar de CNH, a gente pode falar de passaporte, a gente pode falar de RG, a gente pode falar daqueles do Conselho Regional, reservista, carteira profissional. Cara, acho que nem aquele jogador de São Paulo que pôs fogo na casa lá, o Breno, perdeu todos esses documentos, cara. Não é possível que a gente perca, que a gente não tenha um desses que a gente possa usar, tá? E aqui eu não continuei a frase, mas estava aqui, tá? O documento não poderá ser apresentado por outro integrante da equipe. Atletas federados. Será considerado atleta federado todo e qualquer atleta que participa de campeonatos promovidos por federações oficiais vinculadas à CBB no ano vigente. Lembrando que a gente tem esse final de temporada,
que tem alguns atletas aqui, que tem equipes que tem alguns atletas federados. Porém, pode iniciar o ano em janeiro e ele não atualizar. Hoje, na federação, existe o critério de federado ativo e inativo. Tá? Então, quando o cara está participando, registrou, ele é ativo. No ano seguinte, ele é federado, mas ele não renovou a inscrição dele no torneio. A equipe não renovou a inscrição dele. Ele é um federado inativo. Então ele pode participar. Vocês conseguem entender isso? Daniel, tranquilo, né? Que é assim mais ou menos que funciona. Então assim, na equipe da SBC Trans a gente tem um atleta, o Tartaruga, que joga por São Bernardo. Tá? Divisão A1. Ele é atleta nosso, da SBC e da Metodista. O ano seguinte pode ser que a Metodista não queira ele ou dispense. Até dezembro, até dia 31 de dezembro, que é a validade da federação, ele não pode jogar como federado, como não federado, mesmo que ele tenha sido dispensado. A partir de janeiro pode. Tá? Lembrando que cada equipe pode inscrever no máximo 2 atletas federados, porém só um em súmula. Não pode inscrever os 2, só um. Tá? Essa questão dos federados, dúvidas? Vocês, só uma pergunta para as equipes novas, vocês concordam, não concordam? Vocês acham tudo bem? Tranquilo? Uma opinião que você falou, né? Nada, claro, nada, a gente está chegando agora também, mas é uma opinião. Se é amadora, né? Nada contra, mas se é amadora, eu teria que ver a questão amadora e profissional. Né? Eu concordo. É que teoricamente esses atletas, eles não são profissionais também. Quando a gente fala de profissionais, uma coisa a se pensar, né? Sim. A gente trouxe isso para a diretoria quando teve a primeira edição. Na avaliação da primeira edição, a gente acha que não teve interferência disso, tá? Da questão, por exemplo, o Tartaruga, que joga com a gente no SBC Trans, Dentinho e São Caetano, são 2 equipes que estão fora do torneio. Black Sox não tem nenhum, está na final. Ballers tinha o Sobral, o Jefferson Sobral, mas o Sobral também já não está mais atuando em Poá. Então assim, as 2 equipes que estão fazendo final, não tem. Então a gente pesou que isso não interferiu quanto a equilíbrio do torneio, tá? E a questão do profissional, que eles também não são atletas profissionais, que eles são registrados, eles também na federação, eles têm um contrato de amador, de jogador amador também, tá? Desculpa. A condição é diferente. Não é um atleta profissional que tem contrato. São atletas que eles jogam um campeonato de nível, porém de forma amadora, como condição de atleta. Tá? Vamos lá. Sistema de disputa. Deixa eu passar isso aqui depois. Sistema de disputa. Da Comissão de Avaliação e Acompanhamento. Durante a realização da Segunda Liga Amador, funcionará a Comissão de Avaliação e Acompanhamento, formada pela diretoria, presidente, vice-presidente, diretor de competição, diretor de arbitragem da Liga Amadora de Basquete do ABC, com competência para aplicar as penalidades, tratar dos casos omissos, avaliar, acompanhar e propor modificações para os próximos jogos. Compete à Comissão de Avaliação a aplicação imediata e em procedimento sumário de sanções disciplinares decorrente de infrações cometidas antes, durante e após as disputas dos jogos e constantes das súmulas, ou similares anotados pelos árbitros ou delegados da Liga Amadora de Basquete do ABC. Não caberá recurso contra as decisões da Comissão de Avaliação. Para as reuniões, serão eventualmente convocados os representantes das equipes envolvidas, quando deverão apresentar suas provas ou alegações. Na ausência de qualquer parte convocadas, o recurso será julgado à revelia.
a gente tem um cuidado enorme quanto à imagem da liga. Isso está no nosso estatuto, que eu vou falar um pouquinho depois. Mas isso a gente tem um cuidado enorme. E, cara, qualquer provocação, qualquer atitude, briga então nem se fala, a gente vai ser tolerância zero. Trocou um soco na cara, tá fora. Tá? Agressões físicas, a tendência daquele jogador ser excluído do torneio, sem possibilidade de substituição nesse caso, e possível punição para a equipe, é bem possível. Tá? O que foi muito bom nessa liga é que a gente não teve um WO, a gente não teve uma confusão, nenhum atraso. Então é isso que a gente vai pedir para vocês. A gente tem um cuidado enorme em zelar o nome da liga. E eu espero que vocês façam o mesmo, porque a gente vai ser tolerante. Ah, mas ele foi réu primário. Não existe isso. Ele estava nervoso, ele brigou com a mulher em casa, veio aqui. Acabou. Vai brigar com a mulher agora, que aqui não vai brigar mais. Fiquem bem atentos quanto a isso. Tá? E vocês, representantes das equipes, serão os responsáveis por cuidar disso. Tá? Dúvidas? Das penalidades dos recursos, será eliminada da competição a equipe que der 3 WOs, a equipe que se recusar sob qualquer pretexto continuar a disputa de uma partida, a equipe que cometer irregularidade na inscrição de atletas. Eu vou passar isso aqui por e-mail para vocês, e se vocês não tiverem nenhum problema, vocês vão assinar esse regulamento que nós estamos lendo. Tá? No caso de expulsão, o atleta estará automaticamente suspenso da próxima partida. Expulsão quando a gente fala de jogo. Tá? O atleta foi expulso do jogo, porque ele xingou o árbitro mandou ele embora. Ele está fora do próximo jogo. Tá? Todos os recursos deverão ser apresentados. Se vocês quiserem entrar com o recurso desse cara que foi expulso, deverão ser apresentados por escrito até às 18 horas do dia seguinte que aconteceu o fato, tá? E aí os recursos vão ser julgados em até 2 semanas, que é o tempo da gente se encontrar. A equipe que promover, incentivar e ou provocar tumulto ou briga no local dos jogos e imediações, seja através de seus atletas, dirigentes ou torcida, será punida, sendo a punição a ser julgada pela diretoria da Liga Amadora de Basquete da ABC. Dos prêmios, a Liga Amadora de Basquete da ABC oferecerá a seguinte premiação: medalha para os atletas classificados em primeiro e segundo lugar das séries Ouro e Prata, troféu para a equipe campeã das séries Ouro e Prata, MVP da final das séries Ouro e Prata. Das disposições gerais, só poderão permanecer no banco de reserva os jogadores suplentes devidamente uniformizados, mais 2 responsáveis pela equipe, devidamente credenciados e uniformizados. Então, o técnico e o assistente técnico também com documento na mesa. Tá? Técnico, nós vamos falar na arbitragem, acredito eu. É regra ser calça, técnico e assistente. A gente liberou bermuda, mas boné, essas coisas, nem pensar. Regata, nem pensar. Os técnicos só vão poder ficar de bermuda e regata se for jogador, mas mesmo assim não pode estar com a regata da cor do jogo, porque ele tem que ser diferente para o árbitro ter a noção. Então, o time está jogando de branco e quer usar a regata preta. Pode. Às vezes é dupla face, o cara só desvira e entra no jogo. Tá? Se não, usa a regata do jogo e põe uma camiseta de manga por cima. Tá? Haverá 15 minutos de tolerância para os jogos da rodada. E não só para o primeiro jogo. Todos os jogos têm 15 minutos de tolerância. Fora isso, WO. Será cedido o tempo mínimo de 5 minutos para aquecimento em todos os jogos da rodada. Então, em nenhum momento, vocês vão entrar em quadra e vão ter que entrar jogando.
propor de aquecimento para vocês. Às vezes teve um atraso porque o jogo teve 2 prorrogações e tal. 5 minutos de aquecimento. Mais do que isso, não. Porém, menos do que isso, não. Porém, o jogo antes acabou 1h30 da tarde e o jogo de vocês é 2 horas, vocês têm meia hora de aquecimento. Então, se chegar antes, vocês vão ter mais espaço. Que normalmente é isso, a gente marca jogo a cada 2 horas e o jogo tem duração de 1h40, mais ou menos. Então, vocês têm 20 minutos ali, que é um tempo bem hábil para aquecer. Se vocês estiverem trocados já, então nem se fala. A equipe deverá apresentar-se para a competição com seus atletas em uniforme padronizado, com camisetas, calções, meias e calçados apropriados para a modalidade, sob pena de não participar do jogo em questão. Às vezes o cara tem um uniforme antigo, o novo é diferente, tem 2 cores aqui, um traço, um desenho, tomem cuidado que corre o risco de não jogar. Sobre meia nós vamos conversar também, tá? Pode falar. Sobre o uniforme, cada time tem que ter quantos uniformes? Boa pergunta. O ideal é que cada time tenha 2 jogos de uniforme, um claro e um escuro. Tá? Normalmente sempre o lado esquerdo da tabela mandante é claro, o lado direito é escuro. Nem sempre é possível disso acontecer. Tá? E aí eu vou falar do bom senso. Tá? Isso vocês vão ver que não vão estar nem no regulamento da questão de WO por conta do uniforme. Porque eu acho que a gente tem que ganhar na parte legal do jogo, que é o jogo. Ah, não, eu não vou trocar de uniforme porque o mandante é ele e eu vou ganhar de WO. Então, se a gente quer crescer a liga, a gente não pode ter esses tipos de atitude. A equipe que tem 2 uniformes, por favor, se organize para levar os 2 uniformes. A gente sabe que tem equipes que estão se formando, que tem equipes que estão fazendo uniforme agora. Cara, eles estão ajudando a liga, estão ajudando todas as equipes a crescer. Por que não ajudar elas também? Esse é o espírito que a gente tem que ter. Seria legal só todo mundo, depois os representantes, e se respondessem ao primeiro boletim, as equipes novas, formando as cores bases dos seus uniformes. O que o Rafa falou é das equipes depois falarem se tem ou não 2 cores de uniforme, ou quem tem um. Quem tem 2, na verdade, tem que falar a cor também, não adianta. Falar quais são as cores de uniforme que vocês têm, para a gente já poder organizar isso e tentar evitar, mas a pergunta foi totalmente pertinente. Mais alguma coisa? Vamos lá. Não será aceito uniforme com números fixados com fitas isolantes ou presos com alfinetes, clipes ou numeração riscada ou pintada a caneta. Quando do uso de propaganda ou publicidade do patrocinador do uniforme, o modelo deverá ser idêntico para todos os atletas integrantes da equipe. A propaganda e publicidade a ser utilizada não poderá citar nome, números ou referências a candidaturas políticas, discriminação racial ou religiosa. E ainda serão proibidas as que se relacionem à bebida alcoólica ou cigarro. Preservar a imagem da liga, tá, gente? Vai ter muita mídia que a gente gera muito Facebook, site, e para a gente ter credibilidade, nada disso pode acontecer, tá? Não será permitido nos locais de competição instrumento de percussão, cornetas, bumbo, apito, buzinas, animais, ofensas morais a qualquer pessoa, palavrão de qualquer espécie, atirar objetos contra os outros, invasão de quadra, campo, sob qualquer pretexto, cigarro e similares. Do regulamento específico. Não haverá exceções às regras do jogo. Regra FIBA. As tabelas utilizadas deverão ter as dimensões oficiais. As partidas terão duração regulamentar de 40 minutos, dividida em 4 tempos de 10 minutos cronometrados. O intervalo entre os períodos será de 1 minuto, exceto entre o segundo e terceiro período, que será de 10 minutos. Outra coisa do regulamento, que eu pulei o item, é o item C. As bolas utilizadas durante o jogo será a Maguz oficial.
é uma parceria que a gente fez como empresa de bolas. Apresentando a bola, ela é uma bola que ela é feita na China, na mesma empresa da Spalding. E essa empresa brasileira está entrando agora no mercado, está fazendo parceria com ligas. Não tem só bola de basquete, o futsal está entrando na Liga Futsal de Sorocaba e o basquete está entrando na primeira liga, aqui na Liga Amadora. Tá? É um grande salto que a gente dá, que é um parceiro que vem a somar. Quais serão os benefícios que nós teremos com essa parceria? Algumas coisas a gente já sabe, como por exemplo, a Liga vai ter exclusividade de vendas das bolas aqui na região do ABC e alguns lugares do estado de São Paulo. Tá? E todo esse dinheiro que for feito pelas vendas no site serão revertidos para a Liga. A Liga não quer gerar muito custo para vocês. A partir do momento que a gente tiver que ter um contador, pagar uma mensalidade para o contador, isso vai gerar muito custo para as equipes. A Liga, ela quer se autossustentar. E uma das formas da gente se autossustentar é com essa questão das bolas. Tenho certeza que a gente tem que quebrar um paradigma quanto à bola. Tá? A gente já testou, eu sou professor, aquela bola que está do lado da TV já está mais sujinha porque eu coloquei para os meus alunos já jogarem, para ver se a bola vai deformar. É tudo muito novo até para nós, mas em termos de parceria pode ser muito benéfico para nós. E sendo benéfico para nós, quando eu falo nós, eu falo Liga, e isso vai melhorar para vocês também. Porque se a Liga crescer nessa proporção que está acontecendo, os números de inscrições, galera, sinceramente, não vai dar para ser isso. Vocês vão estar pagando R$400 e eu tenho certeza que vocês vão elogiar o nível e organização da competição. E a gente tem que, como eu disse, quebrar paradigmas, regras do jogo. Regra FIBA. As tabelas utilizadas deverão ter as dimensões oficiais. As partidas terão duração regulamentar de 40 minutos, dividida em 4 tempos de 10 minutos cronometrados. O intervalo entre os períodos será de 1 minuto, exceto entre o segundo e terceiro período, que será de 10 minutos. Outra coisa do regulamento, que eu pulei o item, é o item C. As bolas utilizadas durante o jogo será a Maguz oficial. É uma parceria que a gente fez como empresa de bolas. Apresentando a bola, ela é uma bola que ela é feita na China, na mesma empresa da Spalding. E essa empresa brasileira está entrando agora no mercado, está fazendo parceria com ligas. Não tem só bola de basquete, o futsal está entrando na Liga Futsal de Sorocaba e o basquete está entrando na primeira liga, aqui na Liga Amadora. Tá? É um grande salto que a gente dá, que é um parceiro que vem a somar. Quais serão os benefícios que nós teremos com essa parceria? Algumas coisas a gente já sabe, como por exemplo, a Liga vai ter exclusividade de vendas das bolas aqui na região do ABC e alguns lugares do estado de São Paulo. Tá? E todo esse dinheiro que for feito pelas vendas no site serão revertidos para a Liga. A Liga não quer gerar muito custo para vocês. A partir do momento que a gente tiver que ter um contador, pagar uma mensalidade para o contador, isso vai gerar muito custo para as equipes. A Liga, ela quer se autossustentar. E uma das formas da gente se autossustentar é com essa questão das bolas. Tenho certeza que a gente tem que quebrar um paradigma quanto à bola. Tá? A gente já testou, eu sou professor, aquela bola que está do lado da TV já está mais sujinha porque eu coloquei para os meus alunos já jogarem, para ver se a bola vai deformar. É tudo muito novo até para nós, mas em termos de parceria pode ser muito benéfico para nós. E sendo benéfico para nós, quando eu falo nós, eu falo Liga, e isso vai melhorar para vocês também. Porque se a Liga crescer nessa proporção que está acontecendo, os números de inscrições, galera, sinceramente, não vai dar para ser isso.
Vocês vão estar pagando R$400 e eu tenho certeza que vocês vão elogiar o nível e organização da competição. E a gente tem que, como eu disse, quebrar paradigmas. Eu sei que alguns atletas de vocês vão, às vezes, reclamar da bola, porque estão acostumados com a pênalti. A pênalti, realmente, ela é uma bola que a gente está acostumado a jogar. Mas a gente vai ter que quebrar esse paradigma. Tá? As equipes, durante o aquecimento, cada equipe terá 3 bolas para aquecer. A liga vai fornecer para aquecimento 3 bolas para cada um. As equipes que quiserem adquirir a bola, a liga vai vender a preço de custo. Então eu já ofereço para vocês as bolas. A gente já vendeu 4 bolas. As equipes que já estavam aqui, que já sabiam, a gente já vendeu algumas bolas aqui, cada uma já levou uma. É diferente sim, mas se alguém joga com bola do tipo Spalding, vocês vão perceber que ela é muito similar. Ela tem diâmetro menor, tá? Porque a da pênalti ela tem um diâmetro e tem um peso maior. Se vocês forem jogar com a Molten, alguém aqui já jogou com a Molten? Ela não é menor e mais leve do que a pênalti? Vocês não é? É a mesma coisa. Ela é mais leve e tem um diâmetro um pouquinho menor. Às vezes ela vai encaixar um pouco melhor na mão. Mas eu acho que é um grande passo que a liga dá. O cara já ficou até assustado com o que eu mandei fazer o banner. Quando eu mandei a arte do banner e mandei para ele, o cara já ficou alucinado, que legal. Só que é feriado, o cara já tinha programado uma viagem, não pôde estar presente, que para nós seria muito bom. Tá? Então a gente tinha também o porquê apresentar as bolas e por isso que elas estão posicionadas aqui, por isso que tem esse box atrás, por isso que a gente quis fazer uma coisa que desse realmente toda uma credibilidade, que a liga a gente tem certeza que tem tudo para crescer. Tá? Dúvidas, pessoal? Encerramos o regulamento. Eu só vou falar sobre sistema de disputa agora. Tá? Tinha arbitragem. Arbitragem? Nós vamos falar sobre clínica de arbitragem, mas o nosso mestre ali da arbitragem vai falar depois com o Pelissaro. Bem, Pelissaro. Pode falar. Cara, se me pedir, eu entrego no final de semana. Se me pedir essa semana, até o final de semana que vem eu consigo entregar. Obviamente, se na semana eu tiver o pedido de uma bola, talvez eu demore mais, porque daí não compensa o cara me trazer. Você entendeu? O cara vai falar, pô, já estou fazendo o preço de custo, vou aí te levar uma bola a R$80, o cara vai sair de... Essa empresa, ela é localizada em São Roque, tá? O cara vai sair de São Roque para cá e ele vendeu, ele gastou a bola já. Tá? Então assim, eu vou tentar juntar os pedidos até terça, quarta-feira, lanço para ele, na sexta-feira ele traz, no final de semana eu distribuo para vocês. Tá? Mas, cara, eu posso tentar vender essas bolas aqui, que eu tenho aqui. Essas bolas na verdade são da liga, e aí eu peço pro cara, porque assim, semana que vem já tem jogo da segunda edição, vai ser a abertura das finais. E aí a gente já vai usar essa bola. E aí eu tento ver se ele me traz essas bolas. Mas aí qualquer coisa eu tenho 6 bolas aqui. Tá? Eu tenho 6 bolas aqui, aí qualquer coisa a gente se organiza. Talvez eu não consiga dar 4 para uma equipe, talvez a gente distribua aí, se tiver alguns caras, cada uma fica com uma e depois eu mando mando as outras, pelo menos para vocês já irem manipulando a bola. Ou se tiver poucos interesses, uma equipe quiser levar 6 bolas, leva. Tá? Vamos lá. A nossa ideia é que semana que vem a gente já tenha 2 jogos da abertura do segundo torneio e a final. E assim a gente vai ter mais público para a final. Tá? Nos 2 primeiros jogos, essa bola já vai estar rolando. Na final, ficou a cargo dos representantes das equipes definirem se querem jogar com essa bola ou não. Porque segundo o que nós estamos falando aqui, entra a partir da segunda edição e a final é a primeira edição.
o que eu falei para eles é que soaria como um agrado da bola final, porque daria para a gente fazer um totem igual aquele lá com a bola no meio durante o hino nacional, dá para a gente gerar um monte de imagens e mídias que para a liga é legal, mas eu não posso obrigar, a gente não fez isso o campeonato inteiro. Então o Dennis do Black Sox e o Ty do Ballers, eles que vão definir isso, se vai ou não entrar na final. Se não entrar na final, não tem problema nenhum, segue o jogo, mas só soaria como um agrado para eles. Eles não pediram, eles nem sabem que da final, a gente só falou da próxima temporada, que era onde que eles iriam entrar. Então só soaria como um agrado, só isso. Tá? Forma de disputa. Eu tive um erro, que foi na hora de ver as equipes. Foi na questão dos pagamentos que eu comecei a verificar na sexta-feira, porque eu vi que vocês mandaram comprovantes, eu mandei e eu só ticava lá do lado do nome da equipe. Teve alguns que não me mandaram comprovante, ou quando é depósito, é diferente do que quando é transferência, porque daí eu não consigo identificar, eu tenho que acessar. E teve uma equipe que perdeu o comprovante de pagamento, então eu tive que esperar até ontem, que foi quando eu pude sentar e organizar isso. E a princípio eu tinha organizado uma forma de disputa com 18 equipes, e na verdade com eles eram 19, e eu achei que 19, número ímpar, eu achei meio ruim, e já tinha o 1º de maio, que já tinha interesse, mas eles tinham perdido o prazo de inscrição, e aí nós convidamos o 1º de maio, obrigado aí, valeu, para fazer parte. Então eles receberam a notícia na sexta-feira, e hoje já estão aqui, tá? Então, somos 20 equipes, tá? Primeira fase, grupo único, todos contra todos, em turno único. 19 jogos na primeira fase. Segunda fase, do 1º ao 12º, os 12 primeiros, série ouro. 13º ao 20º, série prata. Série ouro, do 1º ao 4º colocado, vai direto para as quartas de final. Do 5º ao 12º, disputam as oitavas de final. Depois eu vou passar, depois tem uma tela que está específica. Série prata, do 13º ao 20º, devidamente organizados e estruturados. Playoffs, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Todos playoffs melhor de 3 jogos. Quem fizer menos jogos nesse torneio vai fazer 22. Quem fizer mais jogos vai fazer 31. A gente está colocando todos os playoffs no jogo 3. Tá? É jogo, hein? É bastante jogo. Então mostra aí. É que aí, não sei, eu acho que eu vou ficar em pé. Tentar mostrar para vocês. Aqui, na verdade, eu tinha feito um esboço com 18 equipes e eu não tive tempo de mudar, como eu disse, foi na sexta-feira. Com 18 equipes, a primeira e a segunda equipe tomaria bye e iria direto para a semifinal. Teria oitavas, quartas, e aí a semifinal seria aqui. Tudo bem? O que a gente faz? A gente vai puxar esse confronto aqui para cá. Então o primeiro fica aqui, o quarto fica aqui, nesse chaveamento. O segundo fica aqui e o terceiro fica aqui e enfrenta os vencedores desse chaveamento. Dúvidas quanto? Pode falar. Critério de empate para chegar no. Está todo embolado ali, não quer saldo? Não.
Entre duas equipes, confronto direto. Tá? Entre duas equipes, confronto direto. 3 ou mais equipes, confronto direto entre as equipes empatadas. Tá? Então não é saldo final. Vai valer o saldo do confronto entre as equipes. Então, por exemplo, pode ser que no nosso confronto aqui, eu, o Rafa e o Carlos, empatou nós 3 no campeonato. Certo? Só que eu ganhei dos 2. Então eu já tenho, dos 3 equipes empatadas, eu tenho 2 vitórias. Eu já fico em primeiro. Pode ser que uma vitória e uma vitória. Eu ganhei de 1, perdi de 10 e ganhou de 20. Você entendeu? Quem tiver melhor saldo entre os confrontos das equipes empatadas. Tá? Porque de repente o cara pega o último jogo também, o cara tá lá tal e pega uma equipe fraca, o cara quer meter ponto. Cara, não é esse o nosso objetivo. Teoricamente a gente obedece esse critério. Enquanto não tiver confronto, por exemplo, na fase de classificação, na primeira rodada, a gente já vai ter um monte de equipe, vamos ter 10 equipes com uma vitória. Como não tem confronto direto ainda, aí é saldo. Quando não existe. Na hora que a gente fechar a classificação, aí que tem todo mundo com confronto direto, aí a gente faz. Mas, por exemplo, se chegou empatado lá na segunda colocação e já teve um confronto direto, isso é um critério de desempate. Entendeu? Então, assim, a primeira rodada vai ter 10 caras em primeiro e 10 em segundo. E aí a gente vai estabelecer saldo, porque não houve confronto direto entre as equipes ainda. Vou dar uma pergunta. Sim? Depois do jogo, a mesa fornece para o time a súmula do jogo? A gente fornece para os representantes das equipes, às vezes o técnico, mas a súmula vai para as equipes, sim. Vai. Fica porque, na verdade, é um documento oficial. Quando vocês quiserem questionar inscrição de atletas, qualquer coisa, vocês têm todo o direito. Você entendeu? Voltando na questão da inscrição, né? São 25 jogadores, certo? Sim. Aí, por exemplo, eu me precipiquei, escrevi os 25, só que depois, antes da 10ª rodada, o cara falou, não posso colocar alguém no lugar? Pode, não. Aí entra na substituição. Na substituição. Aí até a 25ª rodada, até os 25 jogadores você pode substituir, desde que seja até a 10ª rodada. Depois da 10ª rodada não há mais substituição e a gente já começa a fechar, a gente trava as inscrições dos atletas, a gente só faz a questão de contagem para playoff. Tá? Bom, só vou falar um pouquinho para vocês, como está entrando equipes novas, a Liga está sempre procurando parceiros, tá? Principalmente que possam viabilizar as ações sociais, premiação do torneio e ações de marketing da Liga. E aí a gente vai associar tudo isso à prática de atividade saudável. Então, se alguém tiver alguma empresa ou conhecer, seria bem-vindo. Os custos que a gente tem de marketing são os banners dos torneios, nos locais dos jogos, durante as ações sociais, melhoria de estrutura, camisetas do evento, e o que a gente faz é a divulgação dos sites, redes sociais. Tá? A Liga, aproveitando já falar para vocês, com esse crescimento muito grande que a gente teve, a gente fechou no final do ano passado uma parceria aqui com o Palestra. O Palestra hoje é a sede da Liga. Em breve nós vamos ter uma sala aqui, uma sala de reunião, que vai ter computador, tudo, para a gente poder atuar realmente. E em contrapartida também a gente tem a quadra. Tá? Então muitos jogos da Liga já vão ser aqui nesse ginásio. Então se vocês puderem descer e conhecer lá também, é vital, até para vocês darem o feedback. China, achei isso, será que dá para melhorar isso? Dá, tá? Cara, e vamos ser bem honestos, eu não tenho nenhum problema de falar do lado financeiro da Liga. Com 20 equipes, a gente tem R$8 mil em caixa. E a primeira coisa que a gente fez foi investir na Liga. Foi a primeira coisa que a gente pensou. Porque a gente usa locais
que são da prefeitura, a gente depende de clube, que a gente não pode, às vezes, ter certeza que vai ter uma estrutura ou não, tá? Então a Liga investiu nesse equipamento. Esse placar e os relógios de 24 segundos foi adquirido na quinta-feira, a gente foi buscar na quinta-feira. A gente estreou ontem aqui, teve um jogo de veterano e a gente acabou estreando para ver se estava tudo ok. Isso é o investimento que a Liga está fazendo, é um investimento de R$6.000, o par dos 24 e o placar, mas a gente pode levar aonde a gente quiser. A gente teve problemas em Santo André com o placar, a gente pode levar. Então, é um investimento que a Liga está fazendo e a gente quer que vocês saibam disso, porque eu sei que números aparecem no celular de todo mundo aí. Na hora que falarem, pô, R$8.000, a Liga, o que está fazendo? Está nadando em dinheiro? Não está. E a gente está correndo um grande risco, porque só de premiação que a gente está gastando para essa final, dando um troféu e medalha, nós estamos gastando por volta de R$700. E a gente mostra números para qualquer um a partir do momento que quiser. A gente tinha R$1.200 para fazer a Liga esse ano. A gente foi fazendo banners, a gente foi fazendo isso, fomos fazendo aquilo. Resolvemos fazer um All-Star onde não tinha R$1. A gente correu atrás de patrocinador, parceiros, o cara de mídia que fez o vídeo do All-Star não cobrou nada, mas em troca a gente deu a questão dele usar a exposição, expor a marca dele no site. Então, se vocês entrarem no nosso site, tem um link lá especial do jogo do All-Star, está sempre passando os nossos patrocinadores do evento, que foram patrocinadores pontuais. Então, hoje a gente tem parceiros, que é o Palestra e a empresa de bola, e a gente procura realmente investir na Liga. Então, a gente fez um All-Star onde a gente arrecadou dinheiro e a gente só teve que tirar dinheiro do caixa da Liga, pouquíssimo. E a gente vai terminar essa Liga com caixa zerado. E nós vamos, muitos investimentos ainda, inclusive, saindo do bolso de algumas pessoas. O Ivan, principalmente, que adquiriu um monte de material para fazer foto, fazer vídeo, câmera. Ok, não é da Liga, é dele, mas foi um investimento que ele fez pensando na Liga e não no uso pessoal, tá? E a gente já está começando com um caixa bom, só que ao mesmo tempo a gente pensou em investir isso. Então a gente quer montar uma estrutura que jogo com placar, tudo direitinho, o som e etc. Isso para dar credibilidade e confiança para vocês. Por isso que a gente fez questão também de apresentar todo o material para vocês que a gente tem. Com esses R$2.000 não dá para fazer muita coisa. Só um banner desse aí não é dos mais baratos. Mas assim, a gente está estruturando de uma forma que fique bem legal tudo isso que nós estamos fazendo. Tá? Vou falar de novo, eu sou entusiasta do basquete, gosto disso. E só de estar mobilizando todos vocês aqui agora, para mim, é de grande satisfação. Tá? Cara, eu acho que aqui comigo é só. Temos alguma coisa aí? Estatuto, né? Só um negócio do estatuto que eu gostaria de ler para vocês. E aí depois eu vou chamar o Pelissari já para falar. O estatuto, a gente não consegue abrir conta no banco, essas coisas, porque a gente está em fase final de estatuto. Não sei se vocês sabem, mas é muito difícil de se fazer e constituir um estatuto, porque depois que ele foi feito para modificar, é 5 vezes pior. Pior do que fazer é ter que modificar o estatuto. Tá? Então, tem um advogado já que está fazendo isso, nós estamos na parte final do estatuto. Em maio, eu tive esse mesmo discurso falando que a gente estava na parte final, mas vai aparecendo empecilhos, mudar isso, vamos adaptar isso, não tem sede ainda, vamos pôr o endereço da minha casa, não vamos pôr porque depois para mudar é ruim. Não, agora sim a gente já está em fase final. E eu só queria mostrar o artigo 14 sobre deveres das entidades, que são vocês, tá? Manter relações esportivas com as associações, bem como as outras entidades, cumprir as disposições do estatuto, que também nós vamos passar para vocês,
providenciar que compareçam à Laba ao local por essa designada quando regularmente convocados, submeter a análise da Laba para a efetiva avaliação seu estatuto. Então, se alguma equipe quiser estatutar, quiser mandar, isso tem que ser trazido para cá, tá? Então, se vocês quiserem gerir, ou algum clube, teria que trazer o estatuto para a gente dar uma olhada. Disputar campeonatos e torneios promovidos pela Laba, que esteja inscrito até o final da sua participação, na forma dos regulamentos respectivos. Prestar à Laba com brevidade qualquer informação solicitada. Quitar pontualmente as taxas e anuidades. Cumprir no prazo estipulado as obrigações de dar, fazer ou não fazer que tenham assumido perante a associação. Zelar pelo cumprimento desse estatuto. Zelar pela imagem pública da Laba. Tá? Então, novamente, por favor, cuidado com redes sociais. Não se manifestar publicamente de forma pejorativa ou desrespeitosa para com a Laba ou outros associados. Acatar as decisões tomadas pela Assembleia Geral, pela diretoria, no exercício das respectivas competências, sem prejuízo da liberdade de opinião e expressão, tratar com urbanidade e respeito a todos os associados e respectivos representantes. Comparecer às ações sociais, assim que a entidade for convocada, com data e local definidos pela Laba. E o último parágrafo, a Laba não intervirá na vida interna de suas filiadas, salvo manter a ordem desportiva e estatutária. De novo, só fiz questão de reforçar isso, porque cuidar da imagem da Liga é o que a gente mais está zelando. Para isso, dar credibilidade, a gente continuar crescendo e ser um torneio bom para todo mundo, a gente precisa que tudo isso ocorra da melhor forma possível. Tá? E aí eu abro para a gente conversar um pouco, se vocês têm dúvidas, se vocês querem dar opinião, sugestões, alguma coisa que faltou. Fala. Em relação às datas, né, do próximo campeonato, como que elas estão? Quando vai começar? Nós vamos começar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém tem outra pergunta? Porque daí a gente entra no próximo passo. Os jogos serão só de finais de semana. Com relação a algum requerimento, algum impedimento, como é que vocês trataram disso? Que tipo? Jogo, Dá um exemplo. impedimento de jogo, qualquer Se vocês me- localidade, sei lá. Se vocês mandarem uma data que, por exemplo, o Daniel vai casar dia 10 de abril de 2016. Você já sabe que você vai casar dia 10 de abril de 2016. Você já pode falar que você vai convidar os caras e você não pode jogar. Aí a gente não marca o jogo. Você entendeu? Mas assim, com 25 atletas, eu duvido que vocês... às vezes sábado de manhã tem alguém que trabalha. Eu trabalho sábado de manhã, mas meu time joga sábado de manhã. Vai outro no lugar. Você entendeu? Mas assim, algumas coisas a gente pode abrir exceção desde que seja de forma prévia e evite depois que a tabela tenha sido divulgada. Tá? Normalmente, a primeira fase a gente divulgou a tabela de forma mensal. Então, nós vamos já divulgar para vocês a tabela de novembro. E aí a gente vai divulgar e às vezes, por exemplo, nas 2 últimas semanas de novembro ainda não tem quadra. Vocês sabem que vão jogar naquele final de semana, sábado ou domingo. E assim que a gente tiver a quadra, a gente solta no boletim para vocês. Pode falar. Eu ia perguntar sobre isso em relação a sair o boletim. Não tem como mais alterar a questão de horário e data? Não. Não. Fechou. Fechou. Feriado. A não ser... Vamos lá. A gente depende de quadra. Teve uma vez que Santo André falou assim, ó, você vai ter que cancelar a rodada. Eu tive que cancelar a rodada. Não pode ter. É que depois a gente conseguiu baitinha, né? Mas assim, se eu não consigo baitinha, por mais que o jogo esteja marcado naquele final de semana,
Isso está no contrato, quando eu assino, que eles podem pedir a quadra até 24 horas antes, um dia útil antes do evento. Então, se é domingo, até final de quinta-feira, a prefeitura pode me pedir a quadra. Calma aí, deixa eu só, pode falar. Período de jogos regionais do ano que vem. Período de jogos regionais? Cara, normalmente em julho a gente para 15 dias. Normalmente a gente não tem esse calendário definido ainda. Mas em julho a gente para 15 dias. Tá? Esse ano a gente fez o All-Star e parou. Pode ser que a gente continue e faça o All-Star, porque o All-Star tem que ser depois da fase de classificação, depois que todo mundo jogou contra todo mundo, antes dos playoffs. Julho, a gente parou praticamente o mês inteiro. A última rodada foi no dia 4 de julho, dia 11 foi o All-Star, mas aí já não contava como rodada, obviamente, e começou a ter jogo de novo só em agosto. Então foi praticamente julho parado em relação a isso. Tranquilo, pode. Calma aí, quem que ia perguntar? Deixa ele perguntar. Tem algum meio de comunicação diferente do seu campeonato novo, no WhatsApp, algo assim? O melhor meio é através de e-mail? Não, nós vamos criar. A gente tem um grupo no WhatsApp da Liga Amadora, tem um grupo da diretoria, quem pode vir a compor, quem tiver interesse, mas a gente vai se comunicar pelo WhatsApp também, tá? Por isso que passou uma prancheta, que eu não sei onde está agora. Tá com você, tá? As equipes, os responsáveis, se for mais de um também pode colocar. Lá tem o nome de vocês, para vocês colocarem a equipe que vocês são responsáveis, e-mail e o número de WhatsApp, tá? E aí a gente já se comunica. Quem não preencheu, procura o TAI, por favor, não saiam daqui sem preencher isso, porque a gente já vai começar a adicionar vocês a partir de hoje nesse grupo, tá? Pergunta. Como você ainda não falou que o calendário já foi estipulado, existe alguma previsão para não passarem de 2 jogos no mês? Porque ainda tem equipes, por exemplo, nós temos informação. Eu estou muito preocupado com o meu time treinar nos finais de semana. Então seria super interessante ter no máximo 2 jogos. Você já conseguiu 22? É que assim, cara, não dá para ter 2 jogos. Tem que ser mais. Tem que ser 3 jogos por mês. Nós estamos falando que pode ter até 31 jogos. Pode ser que tenham 3 jogos no mês. Mais do que 3, impossível. Jogar todos os finais de semana, praticamente impossível. Mas de 2 a 3 jogos no mês vocês vão ter. Se preparem para isso. Mais alguma pergunta? Do campeonato, a primeira rodada, presta atenção, galera. A primeira rodada começa no dia 8 de novembro, domingo que vem. Nós queremos que das 10 equipes, que 4 possam ser de forma voluntária a participar desses jogos. Domingo, jogo às 10 e meio-dia. CEMEF São Caetano. Eu gostaria que as equipes novas já participassem da abertura. Se vocês puderem levantar a mão e falar assim, eu topo jogar, a gente direciona. Topa? Qualquer desculpa. Santa Fé? Então já vamos anotar aí. Caneta. Tinha uma caneta aí, não tinha? Mais alguém? Underdogs joga. Pode ser um confronto ou não? Vocês querem sortear os confrontos a partir do momento que tem a 4? Beleza. Underdogs. Mais alguém? Das equipes. Apoia na prancheta aí. Das equipes
que estavam participando e às vezes já saíram numa fase mais inicial do torneio, tem interesse em jogar dia 8 de novembro? Atomics joga? Show. Ah, mais uma nova, vai. Vai, vamos ver. Royals. Valeu, obrigado, galera. Valeu. Às 10 e meio-dia, e aí agora a gente vai sortear. A gente já fez uma prévia da tabela com letras, tá? Equipe A, equipe B, C, D, a gente já fez os confrontos, tá? A gente vai direcionar, a gente vai sortear, mas a gente... Você tá caindo, não? Vou ver se eu consigo. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos sortear a equipe A e a gente põe tal, a equipe B, tal. Mas aí a gente... pessoal, só... vou sortear na frente. Só enquanto a gente organiza a questão dos sorteios, visto que essas 4 equipes, nós vamos sortear aqui na frente de vocês, tá? Ah, ele já abriu aqui, ó. Mas esse aqui não, esse é do dia 30. Ele mandou uma... Ah, não, é esse. Vamos fazer o seguinte, vamos se organizar melhor. Nós vamos se organizar melhor. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês se atentarem à clínica de arbitragem e eu vou explicar para vocês por que a gente faz questão. Galera, silêncio aí, por favor. Eu sei que está um pouco extenso, já vamos encerrando. A gente só vai fazer a clínica de arbitragem e a gente faz questão de chamar o responsável pela arbitragem, o Pelissari, que no meio do basquete não precisa de apresentações. Eu gostaria que ele viesse aqui e falasse um pouquinho de arbitragem. A gente já teve uma boa qualidade de arbitragem, alguns erros sim, não vamos negar, mas o saldo extremamente, muito mais positivo do que negativo, muito mais, tá? E gostaria que ele viesse aqui e falasse um pouco de arbitragem sobre a intolerância que a gente tem contra algumas condutas, e ele também vai definir algumas coisas sobre meia, algumas outras coisas que é mais peculiar à arbitragem. Pelissari, por favor. Hélio também como representante da